Daí, pessoal, mais uma resolução. Pode um setor circular coincidir com um segmento circular? Explique isso. Bom, setor circular é a mesma coisa que segmento circular? Não, não é a mesma coisa. Mas pode existir alguma situação onde o setor circular e o segmento circular, que são coisas diferentes, eles podem coincidirem em termos de representação, em termos de figura, pode ser o mesmo desenho? Explique isso. Realmente, pode acontecer. O setor circular e o segmento circular, embora sejam elementos diferentes, eles podem, em uma situação particular, serem representados pela mesma figura, pelo mesmo desenho. Tá? E a número 2 pergunta, em que caso um setor circular é um semicírculo? Bom, essa número 2 está muito relacionada aí com a número 1. Ok? Então, para explicar a diferença entre setor circular e segmento circular e quando que eles podem coincidir, eu preparei aqui uma lâmina com figuras, com desenhos, e aí vai ficar mais claro. Olha só, eu coloquei os desenhos, e aí eu tenho aqui, primeiro, um setor circular. E depois, na segunda figura, dois exemplos de segmentos circulares. Então, assim, ó, quando que eu tenho um setor circular? O setor circular, ele se assemelha a uma fatia de pizza. Então, o setor circular é uma área do círculo que é delimitada por dois raios e também mais o arco da circunferência, lógico, né? Então, o setor circular, ele é criado a partir de dois raios. Ok? Então, olha só, eu tenho que essa dimensão aqui, ó, é um raio, e aqui eu tenho outro raio. E aqui no meio eu tenho um certo ângulo, que justamente esse ângulo é que vai me dar o tamanho do setor circular. Conforme esse ângulo, quanto maior esse ângulo, maior a área delimitada ou maior a área do setor circular. Ok? Bom, então o setor circular ele é criado a partir de dois raios. E o segmento circular? O segmento circular ele é criado pela utilização de uma corda. E o que é uma corda de uma circunferência? Uma corda é um segmento que une dois pontos da circunferência. Então, se eu tenho uma circunferência qualquer, escolho dois pontos, por exemplo, um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A e um outro ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. E uno esses pontos por um segmento, esse segmento aí é uma corda. E esta área aqui, ó, ela é chamada de segmento circular. Ou, claro, né, também posso dizer que para cá, ó, eu também tenho um segmento circular. Eu tenho aí dois segmentos circulares. Ok? Bom, na realidade, por definição, aí tem uma questão aqui, eu vou abrir sobre isso, que existem algumas definições que caracterizam que o segmento circular ele vai existindo até o limite de semicircunferência, da metade. Ó. Até aqui ele é um segmento circular. Quando ele ultrapassa essa área, ele deixa de ser um segmento circular. Tá? Mas isso é uma questão de semantismo, não vou nem me deter nisso. Tá? Segmento circular, então, ele é criado a partir de uma corda. Aqui eu vou colocar o exemplo, então. Ó, eu tenho essa corda aqui, que eu vou chamar de corda C e D. E aqui eu tenho uma corda que eu vou chamar do ponto E até o ponto F. Observa que a corda EF ela é uma corda menor que a corda CD. Então, logicamente, a área determinada por essa corda menor também é menor do que a área determinada pela corda maior. Ok? Então, diferença entre setor circular e segmento circular. Setor circular ele é criado a partir de dois raios que entre si possuem um ângulo e esse ângulo determina então a abertura entre os raios e determina aí o setor circular. O segmento circular ele é gerado por uma corda e tanto maior essa corda será maior a área do segmento circular. Ok? E aí a pergunta é, são coisas diferentes. Vimos que setor circular é uma coisa, segmento circular é outra. Mas
pode acontecer dessas duas situações coincidirem, ficarem a mesma figura? Pode acontecer. Que é justamente o que nós temos aqui nesse terceiro desenho. Então observa que se eu pego aqui no primeiro setor circular e vou abrindo, olha só, se eu pego aqui e coloco um ângulo maior, para cá por exemplo, ó, significa que o setor circular vai ficar com uma área maior. Então olha só, olha, vai ampliar, ó. O setor circular ficou com uma área maior, porque eu aumentei esse ângulo aqui de abertura, ó. Esse ângulo aqui ele foi aumentado. Se eu torno a aumentar esse ângulo ainda mais, faço uma abertura maior ainda, aí o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um ângulo maior, então essa área ficou ainda mais extensa, maior o setor. E aí eu resolvo ampliar ainda mais esse ângulo. E aí faço assim. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse setor circular, ele fica parecendo, ele fica com o mesmo tipo de representação de um segmento circular, porque essa linha agora aqui está funcionando, vou botar aqui G e aqui H, essa linha GH nada mais é do que uma corda da circunferência. Então essa área verde agora é tanto um setor circular como é também um segmento circular. Ok? Bom, então quando que houve essa coincidência que o segmento circular é igual ao setor circular? Bom, quando eu utilizo esta corda passando pelo centro da circunferência. Então aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho um raio. Ou seja, eu estou utilizando aí como corda o diâmetro. Então eu posso pensar assim, ó, em termos de segmento circular. Quando eu uso como corda como diâmetro, significa que o segmento circular será um semicírculo, né, e terá o mesmo aspecto de um setor circular. Se eu pensar no setor circular, eu posso pensar também que quando eu utilizo um ângulo de 180 graus, quando o ângulo do setor circular for igual a 180 graus, também acontece a mesma coisa, porque aí eu tenho o diâmetro, né? Olha só aqui, ó. Aqui esse ângulo é 180 graus. Então eu criei aqui um diâmetro funcionando como corda, e aí a área ficou representada como se fosse também um segmento circular. Então eu posso entender das duas maneiras, utilizando uma corda que seja o diâmetro para marcar o segmento circular, ou eu pego o setor circular e dou para ele um ângulo de 180 graus. É a mesma coisa. Tranquilo? E a número 2, em que caso um setor circular é um semicírculo? Pô, exatamente do que nós estamos falando, ó, desse caso. Tu vê que o setor circular, ele equivale a metade do círculo, né? Equivale a metade do círculo. Então, quando é que o setor circular é um semicírculo? Quando o ângulo do setor circular é igual a 180 graus. Ok? Então aí nós conseguimos caracterizar o setor circular, o segmento circular, a diferença entre eles e quando que eles coincidem. Na próxima lâmina eu tenho uma pergunta que também é sobre circunferência. Numa mesa circular, uma pessoa fica bem acomodada, ocupando cerca de 70 centímetros da borda desse móvel.
Quanto maior o número de pessoas, maior deverá ser o diâmetro da mesa. Para acomodar confortavelmente 4 pessoas, qual deverá ser a circunferência da mesa? Você é capaz de resolver esse problema? Bom, então olha só, o que está me dizendo? Que uma pessoa, para ficar acomodada na mesa, utiliza 70 centímetros da borda da mesa, né? Da parte externa, do contorno da mesa. Claro que se aumenta o número de pessoas, para manter esse conforto, para manter esses 70 centímetros, a mesa tem que ficar maior. Então eu preciso, logicamente, aumentar o diâmetro, aumentar o raio dessa mesa. E a primeira pergunta aqui ela é bem simples, que é para acomodar confortavelmente 4 pessoas, qual deverá ser a circunferência da mesa? Pô, então pensa comigo. Ó. Deixa eu fazer até um desenho aqui, fica mais tranquilo. Olha só, tá aí a mesa e as 4 cadeiras ocupadas pelas pessoas. Então pensa, ó, daqui até aqui, posso botar do meio da cadeira até o meio da cadeira, ó, eu tenho, ou então posso dividir diferente, eu posso dividir assim, ó. Essa pessoa vai ocupar daqui até aqui. Então ela vai ocupar esse espaço aqui, seria da pessoa A. A pessoa B vai ocupar daqui até aqui. A pessoa C vai ocupar daqui até aqui. E a pessoa D ocupa esse outro pedaço. Então observa, cada borda, cada espaço da borda que a pessoa ocupa é igual a 70 centímetros. Então significa que aqui eu tenho 70 centímetros, aqui eu tenho mais 70 centímetros, mais 70 centímetros e mais 70 centímetros. Ou seja, a circunferência da mesa, ela é dada por a circunferência da mesa, que é o contorno, né? Circunferência da mesa, que é o contorno, resulta do que? De 4 pessoas vezes 70 centímetros cada. Isso vai resultar 280 centímetros. Ok? Então, isso é uma pergunta bastante simples para essa questão. Na realidade, o que deveria ser perguntado nessa questão é sobre o raio e sobre o diâmetro. Então, se eu quiser saber o raio da mesa, quer dizer, eu preciso acomodar 4 pessoas. Aí eu vou lá comprar essa mesa. Então, o que eu preciso medir? O raio. Quer dizer, quanto tem que ter aqui, ó, de raio para que eu consiga comportar essas 4 pessoas com 70 centímetros. Ou seja, para que a mesa tenha 280 centímetros de circunferência. Então é isso que a gente vai fazer agora, calcular o raio a partir da sua circunferência. E aí tem que lembrar da expressão que define o comprimento da circunferência pelo raio. Então o comprimento da circunferência é 2 vezes o π e vezes o raio. Então o comprimento é 280 centímetros, 280 é igual a 2 vezes o π 3,14 e vezes o raio que eu não sei. 280 igual 2 vezes 3,14, 6,28 vezes o raio. Então o raio está resultando do quociente entre 280 por 6,28. E aí o raio é igual. Eu vou fazer esse cálculo, logicamente vou puxar na máquina, né? Então tá aqui, vou colocar para cá. 280 dividido por 6,28. E aí eu tenho 44,58. Vou arredondar para 44,6. Então o raio 44,6 centímetros. Então se tu comprar uma mesa com 44,6 centímetros de raio, ou seja, do centro até a borda, tu vais ter aproximadamente
280 centímetros de comprimento. E aí, para 4 pessoas, cada uma ocuparia os seus 70 centímetros. E se eu quisesse descobrir aí o diâmetro dessa mesa? Bom, o diâmetro da mesa, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Então, o diâmetro é 2 vezes 44,6. O diâmetro será 88, será 89,2. Então, isso vai dar 89,2 centímetros, como se fosse a largura da mesa, ok? Próxima lâmina, questão 4 e 5. Justifique porque o diâmetro é a maior corda da circunferência. Então aqui já está garantindo, já está me dizendo, olha, o diâmetro é a maior corda da circunferência. Lembrando o que é corda, né? Corda é um segmento que une 2 pontos da circunferência. E ele está dizendo que o diâmetro é a maior dessas cordas. E está pedindo então por que realmente é. Eu vou usar uma justificativa geométrica, né? Eu não vou fazer aqui uma algebrização, fazer uma demonstração algébrica de por que o diâmetro é a maior corda da circunferência, né? Então vou fazer aqui uma demonstração visual, uma demonstração gráfica, geométrica. Para isso eu vou acrescentar aqui um desenho que eu fiz na lâmina, que é esse aqui. E aí eu tenho nessa circunferência várias cordas desenhadas. Eu tenho uma corda vermelha, uma verde, uma roxa, uma azul e uma laranja. Tu observa que a corda menor delas é a B. A B é a corda menor. Depois eu tenho uma corda CD, que é um pouquinho maior. Eu tenho a corda EF, que ainda é um pouco maior também. E tenho a GH, que é a maior. Quando eu ando para a direita mais um pouquinho e traço uma nova corda, observa que essa corda laranja já fica menor que a GH. Então, observa-se aí que a corda GH é a maior. GH é a maior corda. E se tu observar, ó, a GH é a corda que passa pelo centro. E aí ela tem o que? Como comprimento 2 raios. Todas as outras cordas não atingem 2 raios, porque não passa pelo centro. Então sempre as outras cordas terão menos que 2 raios. GH é a maior corda. Por quê? Porque ela corresponde a 2 vezes o raio. As outras todas serão menos que 2 raios. Então GH é a maior corda e GH é o diâmetro. Por que é o diâmetro? Porque é igual a 2 raios. É a corda que passa pelo centro. Ok? Então, uma resolução aí visual a partir daqueles exemplos de cordas ali. Para encerrar, número 5, escreva um pequeno texto, pode ser em tópicos, especificando de que forma se pode explorar os conceitos vistos nesse tópico, com situações do dia a dia. Faça uma pesquisa, seja criativo. Lembre-se que não basta saber, é preciso saber fazer. Bom, isso aqui é uma questão, esse vídeo aqui, essa parte de circunferência, alguns vídeos dessa lista aí de geometria plana que eu estou colocando por esses dias, são exercícios de um curso de licenciatura em matemática, né? Então, às vezes tem uma abordagem assim mais pedagógica na resolução, porque esses exercícios foram retirados, né? Fazem parte aí de um material de uma licenciatura em matemática, um curso voltado para a formação de professores. Então, por exemplo, aqui, né, essa questão 5 ela é bem característica desse tipo de formação, né? É o relacionamento, né, dos objetivos, dos conceitos trabalhados matematicamente com a sua visualização no dia a dia. Bom, então vou fazer o seguinte, ó. Esse tópico que ele se refere é um tópico que fala sobre circunferência e círculo, seus elementos,
né? Raio, diâmetro, corda, setor circular, segmento, enfim. Então eu vou pensar assim, ó. Primeiro, circunferência e círculo. Então fazer como tópicos como ele está sugerindo, ó. Circunferência versus círculo. E aí eu pergunto, é a mesma coisa? Bom, eu vou usar aqui uma semântica que é mais tradicional, que é quase que universal, que circunferência é uma coisa e círculo é outra. Circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um outro ponto. Então são, isso claro, considerando o mesmo plano, tá? Então circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto, e esse ponto referência é chamado de centro da circunferência. Então, para nós, na prática, no dia a dia, circunferência é o quê? Circunferência é a borda, é o contorno, é a linha externa, né? Então, é a medida externa, isso é circunferência. Então, eu posso usar como exemplo do dia a dia, sei lá, um aro, eu posso usar um anel, né? Um anel de dedo. É só a borda, o dedo entra aqui nesse espaço vazio. E círculo? Bom, círculo ele é a região delimitada pela circunferência. Então o círculo tem área, o círculo tem região, o círculo tem miolo. Então dá para dizer, deixa eu olhar aqui qual é o pincel que eu vou usar. Esse aqui, ó. Então, olha só. Isso aqui, ó, isso é círculo. O círculo tem área, tem região, tem espaço interno, enquanto que a circunferência é só por fora. Então, que exemplo que eu posso dar aqui do dia a dia? Eu posso usar, por exemplo, sei lá, a tampa de um pote redondo, lógico, né? Tampa do pote redondo, ok? Então, em circunferência e círculo. Na circunferência e círculo tem ainda a questão do raio e do diâmetro. Então, o que é o raio? Bom, o raio eu vou lembrar de uma roda de bicicleta, por exemplo. Que aí na roda de bicicleta nós temos os raios. E os raios da roda de bicicleta têm o mesmo sentido do raio matemático, que é um segmento que vai do centro até a borda. Então, aqui eu posso pensar em raio associando a roda da bicicleta ou roda da moto. Bicicleta. Ok? E o diâmetro no dia a dia eu posso pensar o seguinte, olha só, se eu pego sei lá, uma torta, né, vista de cima, um bolo, uma torta redonda, e resolvo usar a metade dessa torta para o lanche da tarde, o que acontece? Eu tenho que cortar essa torta bem no meio, e essa linha aqui do meio, então, é o diâmetro. Estou cortando a torta ao longo do seu diâmetro, ok? E aí, então, como se aqui, ó, aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio que forma o diâmetro, né? Diâmetro, ele equivale a 2 vezes o raio. Que outra coisa eu posso abordar? Bom, posso aproveitar aqui o diâmetro e falar sobre corda. O que é corda? Corda é um segmento que une dois pontos da circunferência. Então, o próprio diâmetro é um exemplo de corda. Dá para dizer até que o diâmetro é a corda maior, ou é a corda máxima. Certo? Então, diâmetro é a corda máxima. É um exemplo de corda. No dia a dia, como que eu posso ter um exemplo de corda no dia a dia? Deixa eu pensar. Eu tenho
alguma coisa redonda aqui e vou cortar aqui, ó. Imagina que desse círculo eu queira criar um quadrado, queria criar um retângulo, um quadrado, né? Mais fácil. Ó, então eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui e aqui, isso para gerar um quadrado. Então eu estou fazendo aqui, ó, 4 cordas. Ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, se eu chamar aqui, ó, de ponto A e ponto B, eu tenho uma corda AB. Se eu colocar aqui ponto C, ó, aqui eu tenho uma outra corda BC e aqui eu teria uma outra corda CD. Então corda liga 2 pontos da circunferência. Okay? Então aqui eu tenho 4 exemplos de cordas. E aí depois ainda tenho, nesse capítulo foi abordado a questão do setor circular e segmento circular. Então a corda, ela gera um segmento circular e o setor circular ele é criado por 2 raios. Então vou te explicar isso. Ó. Se eu pego um círculo e corto ele aqui, ó, imagina um bolo, em vez de cortar em fatias tradicionais do centro para a borda, assim, eu resolvo cortar de comprido. Então esta parte aqui, ó, corresponde a um segmento circular. Segmento circular. Se eu resolvo pegar esse mesmo bolo e cortá-lo com esse tipo de fatiamento, né? Eu estou, claro, imaginando ele visto de cima para formar a circunferência, porque o bolo, na realidade, ele tem esse formato aqui, né? Deixa eu mudar aqui. O bolo tem esse formato aqui, ó. Então ele tem um aspecto cilíndrico. Eu corto ele assim, eu vou fatiando ele para cá, ó. Né? Então ele é um cilindro, ele é sólido, justamente. Mas visto de cima, a visão que eu tenho é de uma circunferência. Então fatiando essa circunferência tradicionalmente, então eu tenho isso aqui como um setor circular. Ok? Então essa é a diferença entre segmento circular e setor circular. Isso também se adequa muito ao exemplo da pizza, né? A pizza, ela é cortada em setores circulares. Cada fatia de pizza é um setor circular. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.